Filipinas, um arquipélago misterioso envolto em segredos do passado e do presente. 7.000 ilhas, espalhadas nas águas do Oceano Pacífico, guardam em si contrastes surpreendentes e paradoxos inexplicáveis. Imagine, o único país cristão da Ásia, onde catedrais católicas coexistem com antigos rituais pagãos, e os modernos arranha-céus de Manila se elevam sobre vilarejos onde o tempo parece ter parado há 5 séculos. Aqui, nessas costas enigmáticas, encontrou seu fim o grande viajante Fernão de Magalhães, mas o que realmente aconteceu naquele dia fatídico do ano 1521? A história guarda inúmeras versões, mas a verdade permanece elusiva. E você sabia que nas Filipinas existem tribos que nunca tiveram contato com a civilização moderna e vivem segundo as leis estabelecidas por seus antepassados há centenas de anos? O que se esconde nas selvas impenetráveis e nas lagoas cristalinas deste país enigmático? Hoje, vamos mergulhar em um formato de iceberg, dos fatos amplamente conhecidos às verdades sobre as Filipinas, que não são contadas nos folhetos turísticos, até informações acessíveis apenas a poucos iniciados. Você está pronto para descobrir o que está oculto dos olhos do viajante comum? Mas isso é apenas uma visão superficial deste país incrível, cujos mistérios remontam às profundezas dos séculos. Fato número 1. A Terra de Mil Segredos, um arquipélago onde a maioria das ilhas permanece em silêncio. As Filipinas não são apenas um país, são um verdadeiro mundo, composto por mais de 7.000 ilhas espalhadas nas águas azul turquesa do Oceano Pacífico. Reflita sobre esse número: 7.000 fragmentos de terra, cada um com sua história única, seus mistérios, seus segredos. Mas o que realmente impressiona a imaginação é que apenas cerca de 2.000 delas são habitadas. As outras 5.000 ilhas permanecem como silenciosos testemunhos do tempo, intocadas pela civilização humana. O que se esconde nesses pedaços virgens de terra? Quais segredos guardam suas florestas intocadas e recifes de corais? Cientistas supõem que muitas dessas ilhas desabitadas podem conter espécies de plantas e animais desconhecidas pela ciência e talvez até vestígios de civilizações antigas que desapareceram muito antes da chegada dos europeus. Da extremidade norte do arquipélago até o sul, há uma distância de 1.800 quilômetros, criando uma diversidade incrível de zonas climáticas e ecossistemas. Aqui, você pode encontrar de tudo, desde os movimentados resorts turísticos de Boracay e Palawan até ilhotas misteriosas, onde o pé do homem moderno nunca pisou. Os pescadores locais contam lendas sobre estranhas luzes que aparecem sobre algumas ilhas desabitadas em noites sem lua, sobre sons enigmáticos que ecoam das costas onde ninguém vive. Antropólogos coletaram centenas de histórias sobre antigas tribos que supostamente habitavam muitas das ilhas atualmente desertas, mas que desapareceram em circunstâncias misteriosas. O que causou seu desaparecimento? Catástrofes naturais, guerras, doenças ou algo mais enigmático? Na era das imagens de satélite e dos mapas digitais, parece inacreditável que ilhas inteiras possam permanecer inexploradas, mas o arquipélago filipino continua a guardar seus segredos. Algumas dessas ilhas são tão pequenas que ficam completamente submersas durante as marés. Outras são cercadas por correntes traiçoeiras e recifes, tornando o acesso quase impossível. E ainda assim, é essa inacessibilidade que cria um halo de mistério em torno das Filipinas, transformando-as em um dos últimos lugares na Terra onde verdadeiras descobertas geográficas ainda são possíveis. Mas o arquipélago não é apenas um espaço físico, é também um fenômeno cultural, onde ao longo dos séculos houve uma mistura de dezenas de grupos étnicos, línguas e religiões, criando uma paisagem cultural única que ainda não é totalmente compreendida pelos pesquisadores. Fato segundo, uma ilha de fé católica no mar das religiões orientais, um fenômeno inexplicável de isolamento espiritual, mas os mistérios das Filipinas não se limitam apenas a enigmas geográficos. Este arquipélago representa um verdadeiro paradoxo no cenário religioso da Ásia. Em uma região dominada pelo budismo, hinduísmo, islamismo e crenças animistas locais, as Filipinas se destacam como uma ilha solitária de cristianismo,
mais de 80% da população professa o catolicismo. Este é um fenômeno impressionante, sem paralelos em toda a Ásia. Como foi possível que, no coração do mundo oriental, uma religião ocidental se enraizasse com tamanha força? Os conquistadores espanhóis, que chegaram ao arquipélago em 1521, trouxeram consigo não apenas espadas e armas, mas também a cruz. Durante 3 séculos de domínio espanhol, a fé católica penetrou na própria estrutura da sociedade filipina, entrelaçando-se com tradições e crenças locais, criando um fenômeno sincrético único que antropólogos ainda estudam. Ao contrário de outras terras colonizadas, onde o cristianismo frequentemente permanecia como um mero verniz sobre as crenças locais, nas Filipinas ele adentrou a essência da consciência popular. Pesquisadores de fenômenos religiosos ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre as razões para a profunda enraizamento do catolicismo no arquipélago. Alguns apontam para a estratégia particular dos missionários espanhóis, outros para semelhanças estruturais entre alguns aspectos das crenças animistas locais e a doutrina cristã. Mas isso pode realmente explicar completamente o fenômeno que transformou as Filipinas em um verdadeiro enclave da espiritualidade ocidental em um mar de religiões orientais? Mesmo hoje, mais de 120 anos após o fim do domínio colonial espanhol, as procissões e festivais católicos nas Filipinas impressionam por sua magnitude e fervor, frequentemente superando as festividades religiosas na própria Espanha. O fenômeno da crucificação voluntária é especialmente enigmático. Quando, na Sexta-feira Santa, dezenas de filipinos se submetem a uma crucificação real em cruzes, com pregos de verdade atravessando as palmas e os pés, um ritual que a Igreja oficial não aprova, mas que continua a existir como um testemunho vívido da fusão única entre a doutrina católica e o misticismo local. Etnógrafos que estudam esse fenômeno notam uma peculiaridade estranha. Quanto mais distante a ilha filipina está dos centros de poder colonial, mais formas excêntricas o catolicismo assume, misturando-se com crenças e rituais antigos. Em ilhas remotas, é possível encontrar padres católicos que conduzem missas que incluem elementos de práticas xamânicas, e santos locais frequentemente recebem características de antigos espíritos e divindades. O que é isso? Uma adaptação única ou um indicativo de que sob a superfície do catolicismo oficial existe algo mais antigo e misterioso. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que o sucesso do cristianismo nas Filipinas pode estar relacionado a contatos pré-colombianos entre o arquipélago e missionários cristãos desconhecidos, possivelmente nestorianos da China ou até mesmo pregadores ainda mais antigos. No entanto, até agora não foram encontradas evidências para essa teoria, e a questão de por que exatamente as Filipinas se tornaram o único estado predominantemente cristão na Ásia permanece um dos mistérios mais intrigantes da ciência das religiões. Fato 3. Manila, um labirinto misterioso do tempo, onde passado e futuro se entrelaçam na incrível proximidade dos destinos humanos. Ao continuarmos nossa jornada pelo arquipélago enigmático, não podemos deixar de lado o surpreendente fenômeno que atrai a atenção de urbanistas e antropólogos de todo o mundo. A capital das Filipinas, uma das metrópoles mais densamente povoadas do planeta. Manila representa um verdadeiro paradoxo da civilização moderna. Uma cidade onde mais de 43 mil pessoas vivem a cada quilômetro quadrado, tornando-a um dos lugares mais densamente habitados da Terra. Como pôde surgir esse incrível aglomerado de vidas, destinos e histórias humanas em um espaço relativamente pequeno? Perambulando pelas ruas dessa metrópole, o viajante se vê em uma espécie de armadilha temporal. Arranha-céus ultramodernos de vidro e concreto cedem rapidamente lugar a mansões coloniais de estilo espanhol, que, por sua vez, vizinham com extensas áreas de favelas, onde as pessoas vivem em condições que lembram a Idade Média. Esse contraste cria a sensação de uma viagem por diversas épocas, concentradas em um único ponto do espaço. Um dos lugares mais enigmáticos de Manila é Intramuros, o antigo coração da cidade, cercado por maciças paredes de pedra construídas pelos conquistadores espanhóis no século XVI. É a maior cidade colonial espanhola preservada em toda a Ásia,
um verdadeiro enclave europeu, misticamente transplantado para terras orientais. Ao caminhar pelas estreitas ruas de Intramuros, onde o eco dos passos se reflete nas antigas paredes, sente-se involuntariamente um estranho deslocamento da realidade, como se estivesse simultaneamente em Manila e na medieval Sevilha ou Toledo. Arqueólogos e historiadores que estudam essa área constantemente se deparam com anomalias inexplicáveis, túneis subterrâneos que levam a lugar nenhum, estranhos símbolos nas paredes de edifícios antigos que não correspondem nem à simbologia espanhola nem à local. O que os construtores dessa enigmática cidade dentro da cidade tentavam esconder ou, ao contrário, preservar para as gerações futuras. Um aspecto igualmente misterioso de Manila é o fenômeno das chamadas cidades invisíveis. Enormes comunidades que existem nas favelas, com sua própria economia, regras e até mesmo um sistema de governo, que praticamente não são registradas em documentos oficiais e mapas. Antropólogos que se atreveram a mergulhar nessa realidade paralela contam sobre estranhos rituais e crenças que se mantiveram aqui desde os tempos pré-coloniais, sobre xamãs que ainda praticam antigos métodos de cura e predição do futuro. Poderia ser que, no coração de uma metrópole moderna, ainda restem fragmentos de conhecimentos ancestrais perdidos para o resto do mundo? Urbanistas e sociólogos que estudam o fenômeno da superpopulação em Manila ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre as causas desse fenômeno. Alguns apontam fatores históricos e econômicos, outros destacam as particularidades culturais dos filipinos, mas nenhuma teoria oferece uma explicação completa de como tanta vida humana pode coexistir nesse espaço sem transformar a cidade em caos. O que é isso? O resultado de uma organização social especial ou a manifestação de alguma regularidade mais profunda, ainda não compreendida, da convivência humana? Fato 4. Os templos subaquáticos das Filipinas. Portas para um mundo perdido, onde o oceano guarda os segredos de civilizações antigas. Mas, deixando para trás os mistérios e paradoxos de Manila, devemos voltar nosso olhar para outro lado, não menos enigmático do arquipélago filipino. Sua costa, que se estende por 7.000 quilômetros, e esconde sob as águas azuladas verdadeiros maravilhas da natureza e, possivelmente, vestígios de civilizações que há muito desapareceram. Boracay, uma ilha cujas praias são cobertas por uma areia tão branca e fina que as lendas locais falam dela como da poeira das estrelas que caiu do céu em tempos imemoriais. O que é surpreendente é que a análise química dessa areia revela uma composição incomum. Além dos componentes típicos, ela contém partículas microscópicas de origem desconhecida que brilham sob determinada iluminação. Os cientistas ainda não conseguem oferecer uma explicação definitiva para esse fenômeno. De onde vêm essas estranhas partículas? Seriam resultado de algum cataclismo antigo ou, como afirmam alguns pesquisadores de fenômenos paranormais, uma prova de contato com civilizações extraterrestres? Ainda mais enigmático é Palawan, uma ilha que regularmente ocupa os primeiros lugares nos rankings dos lugares mais bonitos do planeta. Suas falésias de calcário, erguendo-se sobre lagoas esmeralda, parecem gigantescos guardiões protegendo a entrada para o reino subterrâneo. As cavernas subaquáticas de Palawan formam um verdadeiro labirinto que se estende para o interior da ilha por muitos quilômetros. Mergulhadores que exploraram essas cavernas falam de estranhos efeitos acústicos. Em certos lugares, os sons se distorcem de tal forma que dá a impressão de uma conversa em uma língua desconhecida. Os habitantes locais acreditam que são as vozes dos espíritos dos antepassados que habitam o mundo subaquático. Mas e se essas anomalias acústicas não forem apenas um capricho da natureza, mas corredores sonoros criados intencionalmente, utilizados para algum objetivo ritual ou comunicativo de uma cultura antiga, atualmente esquecida? Biólogos marinhos que estudam as águas das Filipinas constantemente descobrem espécies de criaturas marinhas que, segundo todas as concepções científicas, deveriam ter sido extintas há milhões de anos. Como explicar a presença desses fósseis vivos nas águas filipinas? Alguns cientistas sugerem que a história geológica única do arquipélago criou ecossistemas isolados, onde a evolução seguiu por um caminho completamente diferente. Outros levantam uma hipótese mais ousada. E se essas criaturas não apenas sobreviveram,
mas foram preservadas. Talvez até mesmo modificadas por representantes de uma civilização altamente desenvolvida, que existiu aqui muito antes da aparição do homem moderno. Ao mergulhar nas águas cristalinas ao redor das ilhas Tubatará, os mergulhadores às vezes notam estruturas estranhas no fundo do mar, linhas perfeitamente retas que lembram ruas e fundações de edifícios. A ciência oficial explica essas formações como processos geológicos naturais, mas porque elas se assemelham tanto a estruturas feitas pelo homem. Os pescadores locais transmitem de geração em geração histórias sobre uma cidade submersa, cujos habitantes podiam respirar debaixo d'água e se comunicar com criaturas marinhas. Quão real é essa lenda? O que escondem as profundezas azuladas do arquipélago filipino? Simplesmente formações curiosas ou testemunhos da existência de uma civilização desconhecida pela ciência, cujas tecnologias e conhecimentos estavam milênios à frente de seu tempo. Fato 5. O legado culinário das Filipinas, uma simbiose misteriosa de sabores, onde receitas ancestrais guardam o código de civilizações desaparecidas. Mas, deixando para trás os mistérios subaquáticos do arquipélago filipino, vamos voltar nossa atenção para o lado não menos místico deste país surpreendente. Sua cozinha, que representa uma única mistura alquímica de tradições asiáticas e espanholas, a culinária filipina, um mosaico enigmático, onde cada ingrediente conta sua própria história sobre antigas rotas comerciais, conquistas coloniais e influências culturais que se estendem por milhares de quilômetros e centenas de anos. Adobo, um prato cujo nome vem do espanhol, mas cuja alma permanece profundamente asiática. Carne marinada em uma harmonia de molho de soja, vinagre, alho e folhas de louro, cria uma sinfonia de sabores que, segundo alguns antropólogos culinários, possui raízes pré-coloniais. Mas porque técnicas tão semelhantes de marinar carne aparecem em culturas separadas por oceanos e continentes. Coincidência aleatória ou testemunho de antigos contatos entre civilizações que a história oficial silencia? Lechon, um prato ritual, o centro de todas as celebrações significativas nas Filipinas. Um leitão assado inteiro no espeto sobre fogo aberto até ficar com uma crosta dourada e crocante. Notável é que, ao contrário de outros países asiáticos onde a carne de porco também é popular, o modo filipino de preparo se assemelha surpreendentemente às tradições espanholas e latino-americanas. No entanto, alguns pesquisadores descobriram menções a métodos de preparo semelhantes em manuscritos filipinos antigos, datados de um período muito anterior à colonização espanhola. Como esses conhecimentos culinários puderam se desenvolver paralelamente em regiões tão distantes umas das outras? Sisig, um prato que personifica a filosofia filipina de aproveitamento total dos alimentos. Cabeça de porco e fígado, temperados com cítricos locais e pimenta, criam um perfil de sabor inigualável que não pode ser reproduzido fora do arquipélago. A análise química deste prato revelou compostos únicos que se formam durante o preparo, os quais possuem propriedades surpreendentes, não apenas intensificam as sensações gustativas, mas, segundo pesquisas recentes, ativam no cérebro os centros responsáveis pela memória emocional. Não é por isso que os filipinos, onde quer que estejam, sentem uma forte nostalgia ao ouvir apenas o nome sisig. Seria possível que os antigos cozinheiros intuitivamente descobriram essa conexão neuroquímica entre sabor e memória? Halo-halo, uma sobremesa cujo nome se traduz como misturado, representa uma verdadeira metáfora da cultura filipina. Gelo triturado misturado com dezenas de ingredientes. De feijões mungo a lascas de coco, de batata doce a banana caramelizada. Cada colherada dessa sobremesa traz uma nova combinação de sabores, texturas e temperaturas. Antropólogos observam uma estranha paralela entre a estrutura do halo-halo e as antigas concepções cosmológicas filipinas sobre um universo em camadas. Coincidência ou um conhecimento antigo codificado na forma culinária? Assim como no halo-halo se misturam ingredientes heterogêneos, formando um todo harmonioso, na cultura filipina entrelaçaram-se, aparentemente, influências incompatíveis,
criando algo absolutamente único. Mas o que está por trás desse sincretismo culinário, simples apropriação ou a sabedoria profunda de um povo que conseguiu integrar elementos estrangeiros, mantendo sua identidade? Fato 6. As festividades místicas das Filipinas, uma dança ritual dos tempos, onde santos cristãos se encontram com antigos espíritos. Se os segredos culinários do arquipélago revelam um pouco da vida cotidiana dos filipinos, suas festas e festivais permitem um vislumbre da alma desse povo incrível, onde o sagrado e o profano se entrelaçam em uma dança peculiar que remonta a tempos pré-históricos. Sinulog, um grandioso festival em honra ao Menino Jesus, que anualmente atrai milhões de peregrinos à cidade de Cebu. À primeira vista, é uma típica celebração cristã, mas um pesquisador atento notará nos movimentos rítmicos dos dançarinos do Sinulog elementos estranhos, que surpreendentemente lembram antigos rituais de adoração a divindades marinhas. É surpreendente, mas a análise química das tintas usadas para pintar os rostos dos participantes da procissão revelou compostos idênticos aos pigmentos encontrados em artefatos pré-coloniais, cuja idade ultrapassa 1000 anos. Como essas antigas fórmulas puderam ser preservadas através dos séculos de cristianização e da opressão colonial? Alguns antropólogos sugerem a existência de sociedades secretas que guardaram os conhecimentos sagrados dos ancestrais sob a máscara de irmandades cristãs. Ati-Atihan, a resposta filipina ao famoso carnaval de Mardi Gras, mas com uma história muito mais misteriosa. Na cidade de Calibô, na ilha de Panay, realiza-se anualmente um espetáculo colorido, oficialmente dedicado ao Menino Jesus e a Santo Ninho, mas que possui características evidentes de rituais pré-hispânicos. Os participantes cobrem seus corpos com fuligem e tintas vibrantes, criando imagens que os sacerdotes católicos do século XVI descreveram como demoníacas e pagãs. É notável que os padrões geométricos que adornam os corpos dos participantes do festival, quando analisados por computador, revelam uma semelhança impressionante com antigos mapas astronômicos que mostram a posição das estrelas sobre o arquipélago filipino durante o solstício de inverno, há cerca de 4.000 anos. Coincidência ou uma mensagem cifrada do fundo dos tempos? Parrillas, um festival pouco conhecido fora da província de Batangas, dedicado à colheita e à fertilidade. Durante essa festividade, que dura 9 dias e 9 noites, os moradores decoram suas casas com estruturas peculiares feitas de palha de arroz e frutas tropicais, criando formas geométricas complexas. Segundo as lendas locais, esses padrões têm a intenção de atrair a benevolência dos espíritos dos ancestrais. A análise linguística das canções que acompanham os rituais do Parrillas revelou fragmentos em uma língua que não pode ser identificada e não se relaciona com nenhum dos dialetos filipinos conhecidos ou influências estrangeiras. De onde vieram essas palavras enigmáticas e o que elas significam? Xamãs locais afirmam que é a língua dos espíritos, mas alguns linguistas levantam a hipótese de uma possível preservação de elementos de uma língua ancestral falada pelos primeiros colonos do arquipélago há dezenas de milhares de anos. Dinadyang, um festival na ilha de Iloilo, durante o qual a cidade se transforma em um teatro vivo ao ar livre. Os participantes recriam a lenda da chegada dos colonizadores malaio, que compraram a ilha de Panay dos aborígenes Ati por um cocar de ouro. Mas o que impressiona os pesquisadores, a varredura geofísica mostrou que as rotas das procissões do Dinagyang repetem exatamente os contornos dos fluxos subterrâneos de água, invisíveis na superfície. Como os antigos filipinos poderiam ter conhecimento tão preciso da hidrologia subterrânea sem as tecnologias modernas? E por que essas rotas permaneceram inalteradas ao longo dos séculos, mesmo quando seu significado original parecia ter sido esquecido? Os festivais filipinos, um mosaico colorido, onde cada elemento pode ser a chave para desvendar os antigos mistérios do arquipélago. Mas quanto mais nos aprofundamos nessa fúria de cores, sons e ritmos, mais perguntas surgem. Talvez o verdadeiro significado dessas festividades permaneça para sempre oculto de nós, assim como as correntes profundas do oceano permanecem invisíveis aos olhos de quem está na costa. Fato 7. O enigma do multilinguismo das Filipinas,
como o passado colonial moldou uma paleta linguística única. Nas Filipinas, um arquipélago composto por mais de 17 mil ilhas, a cada esquina se esconde uma história linguística única, na qual mais de 180 idiomas e dialetos se entrelaçam. As línguas oficiais do país são o filipino, baseado no tagalo, e o inglês. No entanto, isso não reflete toda a diversa mosaico linguístico existente aqui. Como é possível que um país tão pequeno possua um patrimônio linguístico tão rico? A resposta reside em uma longa e complexa história, na qual o passado colonial desempenha um papel fundamental. Por mais de 300 anos, as Filipinas estiveram sob domínio espanhol, o que trouxe para as línguas locais uma infinidade de empréstimos e elementos culturais espanhóis. Mas isso foi apenas o começo. No final do século XIX, quando as Filipinas se tornaram uma colônia dos Estados Unidos, o inglês assumiu seu lugar como língua de educação e administração. Assim, o inglês tornou-se uma parte indispensável da vida cotidiana dos filipinos. E hoje a maioria deles fala fluentemente essa língua, tornando as Filipinas um dos maiores países de língua inglesa do mundo. Como isso alterou a paisagem cultural do país? Dialetos locais como cebuanos, ilocanos e hiligaynons continuam a florescer, preservando elementos antigos e características culturais únicas. Mas o que acontece com as línguas que estão à beira da extinção? Como as influências coloniais ajudaram a preservar e às vezes a destruir as tradições linguísticas locais, alguns pesquisadores afirmam que foi graças à mistura de línguas que surgiu um novo e único dialeto, conhecido como creole filipino, que ainda desperta o interesse de linguistas de todo o mundo. Mas, apesar de todos os avanços, a política linguística das Filipinas também enfrenta sérios desafios, como preservar a diversidade das línguas em um contexto de globalização e domínio da língua inglesa. A delicada ligação entre a língua e a identidade dos filipinos continua a ser um mistério, assim como muitos aspectos de sua cultura que talvez nunca sejam totalmente compreendidos. Então, qual é o verdadeiro significado da diversidade linguística das Filipinas e o que ela pode nos contar sobre os próprios filipinos? Talvez a chave para desvendar esse mistério multifacetado esteja nos próprios sons, que, como um eco, ressoam através dos séculos, guardando histórias, sonhos e esperanças de um povo cujas vozes ainda ecoam no ritmo deste misterioso arquipélago. Fato 8. As terraças de arroz de Banaue, oitava maravilha do mundo ou vestígios de uma civilização antiga. Nos flancos das majestosas montanhas das Filipinas, entre nuvens e névoas, estão localizadas as famosas terraças de arroz de Banaue, que orgulhosamente são chamadas de oitava maravilha do mundo. Essas terraças, com mais de 2.000 anos de idade, foram esculpidas à mão pelo povo Ifugal, que desde tempos imemoriais cultiva essas terras, criando uma arquitetura agrária única, harmoniosamente integrada à paisagem natural. Imagine, milhares de blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, como se tivessem sido cortados de uma enorme rocha. Essas terraças não apenas impressionam por suas dimensões e beleza, mas também representam um exemplo notável de agricultura sustentável, que ainda é utilizada pelos moradores locais. Todos os anos, quando chega a estação das chuvas, as águas lavam essas terraças, fornecendo a irrigação vital para os campos de arroz, que continuam a alimentar não apenas o povo Ifugal, mas também muitas outras comunidades. Mas o que está por trás dessa prática ancestral e como ela pode desaparecer em nosso mundo moderno? Apesar de sua história milenar, as terraças de arroz de Banaue estão ameaçadas de extinção. A cada ano, o número de jovens que desejam deixar suas terras natais em busca de melhores oportunidades nas cidades cresce. As mudanças climáticas também deixam sua marca. O aumento da frequência de chuvas intensas e secas coloca em risco os métodos tradicionais de cultivo. Como isso aconteceu, que esta maravilha, criada pelas mãos de nossos ancestrais, agora está à beira da extinção. Alguns cientistas e ativistas tentam obter o apoio do governo e das comunidades locais para preservar essas terraças e transmiti-las às próximas gerações. Mas talvez essa questão seja muito mais profunda do que uma simples questão de preservação cultural. É uma questão de como podemos manter a conexão com nossas raízes e o que estamos dispostos a fazer por isso.
Como podemos preservar esse legado quando as próprias terraças, símbolo da unidade entre o homem e a natureza, se tornam cada vez mais vulneráveis? Talvez a chave para desvendar esse mistério esteja em entender que as terraças de Banaue não são apenas um campo de arroz, mas sim uma filosofia de vida que nos ensina a respeitar a natureza e valorizar o trabalho de nossos antepassados. Este incrível legado permanecerá na memória das futuras gerações ou se tornará mais uma página perdida na história da humanidade. Fato 9. O vulcão Pinatubo, o mistério das forças subterrâneas das Filipinas. As Filipinas são um país onde a natureza se manifesta em sua forma mais poderosa e, por vezes, destrutiva. Aqui, entre paisagens pitorescas, escondem-se vulcões ativos que podem, de repente, lembrar-nos de sua força. Um dos mais conhecidos é o vulcão Pinatubo, cuja erupção em 1991 se tornou a segunda mais poderosa do século XX. Este evento abalou o mundo. Em poucas horas, o vulcão lançou na atmosfera milhões de toneladas de cinzas e gases, que mudaram o clima do planeta por vários meses. Como isso pôde acontecer em um canto tão familiar e tranquilo da Terra? O Pinatubo, que permaneceu por muito tempo como um gigante adormecido, despertou de repente, e seu poder tornou-se um lembrete vívido de quão instável é nossa vida diante da força da natureza. Mas não é apenas o Pinatubo que provoca temor e reverência. Nas Filipinas, há outro vulcão, o Taal. Este vulcão, localizado em uma pequena ilha no meio de um lago, parece encapsular toda a beleza e o perigo da paisagem filipina. Ele atrai turistas com suas vistas deslumbrantes, mas ao mesmo tempo, sua história é repleta de tragédias e destruições. As erupções do Taal no passado ceifaram inúmeras vidas, e o próprio vulcão é considerado um dos mais perigosos do mundo. Como é possível desfrutar da beleza, sabendo que sob essa superfície idílica se ocultam forças capazes de destruição? A atividade vulcânica, aqui, não é apenas um fenômeno natural, é parte de uma história que nos lembra de quão frágil é a vida. Um aspecto importante é que os habitantes locais vivem em constante proximidade com essas poderosas forças da natureza e sua cultura está imbuída de respeito pelos vulcões. Como eles conseguem coexistir pacificamente com tais perigos? Alguns pesquisadores afirmam que os antigos povos filipinos possuíam crenças místicas relacionadas aos vulcões e que os viam como lugares sagrados, repletos de mistérios e forças. Talvez isso os ajude a manter a calma diante da ameaça constante. Mas a questão permanece: até onde podemos ir na exploração e compreensão desses fenômenos naturais selvagens, mas belos? O vulcão Pinatubo e o Taal são apenas dois exemplos de como a natureza pode surpreender e assustar ao mesmo tempo. Quantos mais mistérios semelhantes ainda se escondem neste arquipélago? E o que mais podemos aprender sobre as antigas culturas que viveram em harmonia com essas forças? Cada erupção, cada mudança na natureza é um lembrete de que a história continua e estamos apenas começando a desvendar seus segredos. Fato 10. Karaokê, um enigma da cultura musical das Filipinas. As Filipinas são um país onde a música ressoa a cada passo, e o karaokê se tornou uma parte integrante do cotidiano. Aqui, em bares aconchegantes e em festas de família, as pessoas se reúnem para mostrar suas habilidades vocais, e parece que nada pode atrapalhar essa divertida atividade. No entanto, por trás dessa fachada colorida, esconde-se uma realidade chocante. Nas Filipinas, existe uma regra não escrita de não matar alguém por uma má performance. Como isso pôde acontecer em uma sociedade onde a música deveria unir? O fato é que a canção My Way, de Frank Sinatra, que se tornou um hit no karaokê, adquiriu uma fama sombria. Em várias partes do país, ocorreram casos de violência quando a execução dessa música gerou conflitos que se transformaram em brigas e até assassinatos. Porque exatamente My Way se tornou o gatilho para tais eventos trágicos. Alguns pesquisadores associam isso a aspectos culturais, onde o reconhecimento e o respeito social desempenham um papel crucial. Para muitos intérpretes, essa canção simboliza a autoexpressão e a luta pessoal, mas, ao mesmo tempo,
uma performance mal sucedida pode ser vista como uma vergonha, o que intensifica as emoções. Esse fenômeno recebeu o nome de Síndrome My Way, e muitos karaokês em todo o país agora até afixam avisos de que é melhor evitar a execução dessa música. Como foi possível que uma simples atividade de entretenimento se transformasse em uma realidade tão sombria? Os locais que praticam karaokê contam que essa canção se tornou algo maior do que uma simples obra musical. Ela se transformou em um símbolo de orgulho pessoal e honestidade. Alguns acreditam que isso reflete problemas sociais mais profundos, como a pressão da opinião pública e a busca por reconhecimento. Mas a pergunta que permanece é: o que mais se esconde por trás dessa enigmática tradição cultural? Quantas histórias dramáticas, talvez, permanecem invisíveis à sombra das luzes brilhantes dos karaokês? E quantas outras canções podem estar à beira entre a diversão e o perigo? As Filipinas não são apenas um país de vulcões e paisagens pitorescas, mas também um lugar onde a música pode ser tanto um meio de união quanto uma fonte de conflitos. Como podemos entender a natureza dessa dualidade e quais segredos permeiam a cultura musical das Filipinas? Fato 11. Uma tradição pascal extrema. A crucificação real nas Filipinas. Em cada canto do mundo existem rituais únicos que causam espanto e, por vezes, choque. Mas nas Filipinas, na cidade de San Pedro Cutude, essa tradição assume formas verdadeiramente extremas. Todo ano, na Sexta-feira Santa, multidões de curiosos se reúnem para testemunhar um espetáculo que parece ultrapassar os limites da compreensão humana. Voluntários, movidos por fervor religioso, permitem que se crucifiquem com pregos de verdade, recriando os sofrimentos de Cristo. Enquanto a Igreja Católica oficial condena tais ações, considerando-as excessivas e perigosas, os moradores locais continuam a manter essa tradição, vendo-a como uma forma de expiar seus pecados e se aproximar de Deus. Como isso é possível? Como as pessoas conseguem se submeter a tais ações radicais, cientes de todo o perigo e da dor física? Para muitos participantes, esse ritual se torna o auge de sua jornada espiritual. Eles acreditam que o sofrimento na cruz é algo mais do que um mero ato simbólico. É um sacrifício pessoal que pode mudar suas vidas e conceder perdão. Mas é preciso refletir o que move essas pessoas no momento em que os pregos atravessam suas mãos. Alguns afirmam que experimentam um profundo esclarecimento espiritual, enquanto outros dizem que é apenas uma forma de expressar sua devoção à fé. No entanto, nem todos concordam com essa prática. Muitos moradores e líderes religiosos se opõem, apontando as potenciais consequências para a saúde e o estado psicológico dos participantes. E ainda assim, a cada ano, o ritual continua, atraindo a atenção não apenas dos locais, mas também de turistas estrangeiros ansiosos para ver esse espetáculo incomum. Qual é, então, o verdadeiro significado desse ritual extremo? Talvez haja algo mais oculto nele do que apenas uma manifestação de fé? E quais são os lados obscuros dessa tradição, sobre os quais talvez nunca venhamos a saber? Permanece a pergunta: o que mais pode se esconder além da banalidade, à luz vibrante das festividades filipinas? Talvez em outros cantos do mundo existam rituais semelhantes, dos quais ainda não temos conhecimento, aguardando sua vez para revelar seus segredos. Fato 12. Os mistérios do sabong filipino. As sangrentas lutas de galos à sombra da lei. No coração das Filipinas existe um fenômeno do qual muitos nem suspeitam, embora esteja profundamente enraizado na cultura do país. Esta indústria clandestina de lutas de galos, conhecida como sabong, continua a prosperar, apesar dos esforços das autoridades para restringir essa prática. A cada ano, milhões de pessoas assistem a duelos espetaculares e cruéis, onde dois galos lutam entre si, como nas antigas arenas de gladiadores, despertando tanto entusiasmo quanto horror nos espectadores. Mas como isso é possível se as leis proíbem tais ações? A resposta está na paixão que os filipinos têm por esse esporte ancestral. As lutas de galos não são apenas um entretenimento, são uma verdadeira cultura, com suas tradições, uma arena chamada galeras e rituais que precedem os combates. Nas galeras, multidões de espectadores se reúnem, prontas para apostar, com valores que às vezes
alcançam somas astronômicas. Algumas fontes afirmam que o faturamento dessa indústria ultrapassa bilhões de dólares. Como as lutas de galos se tornaram um aspecto tão importante da vida dos filipinos. Para muitos não é apenas uma questão de jogo, é uma forma de autoexpressão, um lugar para demonstrar coragem e habilidades em prever o vencedor. Longas horas de espera, a tensão e a emoção quando os galos entram em combate criam uma atmosfera que é difícil de descrever em palavras. Mas vale a pena questionar por quanto tempo essa tradição conseguirá existir sob a crescente rigidez da legislação. Muitos opositores do sabong afirmam que isso é um entretenimento cruel e desumano, e tentam chamar a atenção do público para o sofrimento dos animais. No entanto, apesar disso, todos os anos nas ruas e vilarejos das Filipinas podem ser ouvidos os gritos dos apoiadores e torcedores fervorosos, dispostos a arriscar tudo por uma chance de vitória. Como essa indústria, imersa em mistérios e controvérsias, continua a existir? Poderá um dia desaparecer sob a pressão da lei ou permanecerá para sempre parte da identidade filipina? E em que outros cantos do mundo tradições semelhantes prosperam, ocultas aos olhos do público, aguardando seu momento para revelar seus sombrios segredos? Fato 13. Cirurgia psíquica, cura ou ilusão. No coração das Filipinas, esconde-se um ritual único que provoca tanto admiração quanto perplexidade: a cirurgia psíquica. Este processo misterioso, realizado por curandeiros locais conhecidos como riladores, promete cura para diversas enfermidades por meio de mãos nuas, sem o uso de anestesia ou instrumentos cirúrgicos. Pense bem, como é possível extrair tumores e tecidos doentes sem deixar cicatrizes ou marcas? Para muitos, isso parece uma verdadeira mágica, mas na realidade, trata-se de um ritual complexo, fundamentado em tradições seculares. Os moradores acreditam que os hiladores possuem um poder especial, capaz de curar não apenas o corpo, mas também a alma. Durante a sessão, os observadores podem ver os curandeiros entrando em transe, começando a operação, passando as mãos sobre o corpo do paciente e então, como por mágica, extraindo formações sinistras. Muitos afirmam sentir alívio já durante o procedimento e suas doenças parecem desaparecer. A medicina ocidental, no entanto, considera isso apenas truques e enganações. Pesquisadores ressaltam que tais operações não têm fundamentação científica e podem enganar as pessoas. Mas, apesar disso, milhares de pessoas de todo o mundo viajam para as Filipinas em busca de cura, esperando por um milagre. Como pode ser explicado esse fenômeno? Alguns falam sobre o poder da fé e o estado mental que desempenha um papel crucial no processo de cura. Talvez, quando uma pessoa acredita sinceramente em suas chances de recuperação, ela possa influenciar seu corpo de maneira surpreendente. Mas o que realmente acontece nos bastidores desses rituais? Permanece isso apenas uma ilusão ou há algo mais profundo? Que sentido se esconde nessas práticas ancestrais e poderão elas abrir portas para um mundo inexplorado? As questões permanecem em aberto e talvez os mistérios da cirurgia psíquica ainda se desdobrem por muito tempo, deixando muitos perplexos e em busca de respostas. Fato 14. O enigma da tribo Tazadai, um mundo perdido na Idade da Pedra. Em ilhas remotas das Filipinas, cercadas por águas azul turquesa e densas florestas tropicais, esconde-se um dos mistérios antropológicos mais intrigantes: a tribo Tazadai. Esses povos, que habitam a ilha de Mindanao, foram descobertos apenas em 1971 e seu modo de vida parece ter permanecido na Idade da Pedra. Como foi possível que essa tribo, relativamente recentemente, não tivesse contato com o mundo exterior? Eles foram descritos como simples caçadores e coletores, vivendo em harmonia com a natureza, o que atraiu a atenção de pesquisadores e jornalistas de todo o mundo. No entanto, essa descoberta logo se tornou fonte de intensos debates e controvérsias. Alguns antropólogos afirmavam que a tribo Tazadai realmente preservou seu modo de vida primitivo, enquanto outros questionavam a autenticidade de seu isolamento. Como poderiam pessoas vivendo em um lugar tão remoto evitar a influência do mundo exterior? Alguns pesquisadores levantaram teorias de que a tribo poderia ter tido contato com outros povos
possivelmente até antes da colonização, o que colocava em dúvida a representação deles como pessoas antigas. As perguntas se multiplicavam. Será que os Tazadai estavam realmente tão isolados? Ou seu modo de vida foi moldado pela influência de outras culturas? Apesar das controvérsias existentes, uma coisa permanece clara. Essa descoberta chamou a atenção para a importância de preservar o patrimônio cultural e as tradições que podem desaparecer em nosso mundo em rápida mudança. Mas o que se esconde por trás desse enigma? Qual é o significado da vida de uma tribo que talvez nunca esteve pronta para encontrar o mundo moderno? Isso é apenas o começo de uma investigação sem fim, e muitas perguntas permanecem sem resposta. A cortina sobre o mistério Tazadai algum dia se abrirá, ou eles permanecerão para sempre como um símbolo do que ainda não sabemos sobre nosso mundo? Fato 15. O enigma da mumificação, um culto que perdura até os dias de hoje. No norte de Luzon, nas montanhas envoltas em névoas e florestas verdes, vive o povo Ifugal, cuja cultura é repleta de mistérios e costumes ancestrais. Uma das tradições mais intrigantes dos Ifugal é a prática da mumificação, que permanece relevante até os dias atuais. Nas cavernas de Kabayan, perdidas entre as majestosas montanhas, estão preservadas antigas múmias que atestam o alto nível de habilidade de seus criadores. O processo de mumificação entre os Ifugal não é apenas um ritual, é uma arte complexa que requer grande paciência e conhecimento. Os mortos não são enterrados, como na maioria das culturas, mas são desidratados, utilizando infusões de ervas únicas e fumaça que penetram nos tecidos e impedem a decomposição. Essa prática visa preservar o espírito e o corpo dos falecidos para que possam continuar a proteger seus descendentes. Mas por que os Ifugal escolheram exatamente essa forma de honrar seus antepassados? Qual o significado oculto por trás dessa tradição misteriosa? Os líderes falecidos, conservados em locais especiais, tornam-se não apenas monumentos, mas participantes ativos da vida da comunidade. Sua presença é sentida em rituais e festividades, onde continuam a influenciar os destinos dos vivos. Mas como essas antigas práticas conseguiram sobreviver em um mundo que busca a modernidade? Alguns pesquisadores sugerem que a mumificação dos Ifugal não é apenas uma homenagem, mas também uma forma de manter a conexão com a natureza e os ancestrais. Poderiam essas práticas estar ligadas a concepções culturais e espirituais mais amplas sobre a vida e a morte? Mas isso não é tudo. Ainda há mais enigmas escondidos nas montanhas de Luzon. Ao estudarmos esses costumes ancestrais, nos deparamos com questões sobre o significado da morte e da memória, sobre como diferentes culturas percebem a passagem da vida. E talvez, por trás de cada múmia, exista uma história que ainda não conseguimos desvendar. Quantas mais verdades inexploradas os recantos distantes do mundo guardam, esperando o momento certo para serem reveladas? As Filipinas são um verdadeiro país de contrastes, onde cada nova descoberta nos mergulha em um mundo de tradições surpreendentes e rituais antigos, ocultos sob a superfície do conhecimento comum sobre praias tropicais e templos católicos. Conhecer este país único é como explorar um iceberg. A maior parte de sua majestosa estrutura permanece submersa, invisível aos olhos. E é ali, nos esconderijos da história, que estão enterrados fatos impressionantes sobre uma cultura que não conseguimos perceber à primeira vista, como, por exemplo, a tradição de mumificação do povo Ifugal, da qual acabamos de falar. Esta prática incrível é apenas um dos muitos aspectos da cultura filipina, onde tradições orientais e ocidentais se entrelaçam de maneira surpreendente, criando uma síntese cultural única. Cada canto das Filipinas, seja a agitada Manila ou as aldeias isoladas, está repleto de mistérios aguardando seus exploradores. Aqui é possível não apenas desfrutar de férias na praia, mas também mergulhar em uma rica história, onde costumes antigos e rituais modernos coexistem em harmonia. Viajantes que buscam não apenas sol e mar, mas também a profundidade da história humana, encontrarão aqui oportunidades únicas para autoconhecimento e aprendizado. Convidamos você a compartilhar nos comentários quais fatos sobre as Filipinas mais o surpreenderam
e sobre quais países você gostaria de saber nos próximos episódios da nossa série Icebergs. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder os próximos episódios, onde exploraremos outros países exóticos, repletos de mistérios e enigmas. Talvez por trás de cada nova história exista outra, aguardando seu momento de ser revelada. Quantos mundos ainda inexplorados nossa planeta guarda, e quão pouco sabemos sobre ele.